uma carne diferente. Na manhã seguinte, tia acordou todas, uma a uma, tendo terminado o último turno de uma vigília monótona, e depois de se prepararem para o dia, desceram as escadas, e encontraram Aratus, já lá fora à espera delas. Você costuma dormir? Gagaram perguntou com um sorriso. Os vampiros precisam dormir? Ele perguntou, dando-lhes um choque repentino, que as levou a pegar suas armas. Ele levantou as mãos com uma risada. Eu estou brincando, não se preocupe, eu sou um humano, é só uma piada. Sim, eu durmo, só não durmo muito. As armas foram guardadas devagar, pois não se importaram muito com a brincadeira, e ele disse: Vamos, o padre está atrasado hoje, então vou começar mostrando o treinamento. Ele começou a caminhar em direção ao portão da cidade, quando Laquius caminhou ao lado dele, e disse casualmente: Você mencionou o treinamento, e também a virada, e ouvimos o padre outro dia mencionar a não-vida que está por vir, mas você pode explicar mais? Ela perguntou. Tenho que admitir que é perturbador para os aventureiros ainda não saberem de tanta coisa. Bem, você verá sobre o que estamos falando em breve, mas para começar, o treinamento é aprender o estilo de combate de nossa fé. Foi desenvolvido por Neia Baraja no início, mas depois foi refinado durante seu tempo no reino do rei feiticeiro. Ele disse. Isso as colocou em alguma medida de cautela perceptível. Não se preocupe, disse ele, forasteiros que não fazem mal, não serão prejudicados. É a vontade do Deus da Justiça que apenas os injustos sejam prejudicados, e os pacíficos sejam bem-vindos em paz, como parte do contrato social. Esse termo novamente, contrato social. Também tínhamos dúvidas sobre isso. As pessoas comuns também mencionaram o contrato social para nós. Mas não obtivemos muitos detalhes antes de seguirmos em frente. Gagaram perguntou. Bem, para terminar de responder a sua primeira pergunta primeiro, o estilo de combate se baseia em misturar o uso do arco e um método de espada com uma mão. A mão livre é usada para agarrar, puxar, arremessar, pegar as armas do oponente, e até mesmo pegar flechas, mas esse último é apenas para os usuários mais avançados. Ele disse. Para responder à sua segunda pergunta, o contrato social é um ensinamento do rei feiticeiro. Ele disse que todos os que fazem parte de uma sociedade, sejam eles nascidos ou escolhidos, concordaram em viver de acordo com as necessidades da sociedade, o que exige coexistência pacífica. Não devo prejudicar meu vizinho, nem meu vizinho a mim. Devo tratar os outros honestamente, como eles me tratam honestamente. Devo contribuir para o sustento de nossa sociedade, assim como minha sociedade me proporciona segurança e prosperidade em troca. O que é feito para nos beneficiar, deve ser retribuído, e ao fazê-lo, ficamos melhores, mais seguros e mais fortes por isso. Ele respondeu. E aqueles que não querem fazer parte disso? Gagaram perguntou com ceticismo. O que você quer dizer? Perguntou Aratus. Bem, por exemplo, criminosos ou escravos. Ela elaborou. Bem, os criminosos são punidos, aí eles podem fazer parte da sociedade honestamente, ou são removidos dela. E não temos escravos. O rei feiticeiro odeia a escravidão, e proibiu expressamente qualquer pessoa em seu reino, ou seus seguidores de além das fronteiras de sua nação, de jamais possuir outro ser inteligente. Ele fez uma pausa, e elas puderam ver que ele estava se lembrando de algo. Quem busca possuir seu irmão ou irmã, pai ou mãe, ou seu vizinho, seja ele um vizinho tão distante quanto o fim da criação, é indigno de mim. Você não deve possuir outros povos como propriedade. As 5 mulheres piscaram. Um morto-vivo disse isso. Laquius disse em total descrença. O queixo de Gagaram caiu. Tia e Tina se entreolharam surpresas, suas expressões geralmente neutras agora combinadas pelo mesmo sentimento, e embora sua máscara mantivesse seu rosto escondido, Evilei sentiu-se mais do que um pouco impressionada. Por favor, não o descarte como um simples morto-vivo. Aratus disse pacientemente. Deve estar claro agora, que ele é muito mais do que isso. Desculpe. Laquius disse sinceramente, e abaixou a cabeça brevemente, isso soa extraordinariamente nobre, algo que não estamos acostumadas entre os mortos-vivos. Ele olhou para ela simplesmente, e disse, o que seus deuses dizem sobre esse assunto? Eles concordam com a propriedade sobre os outros. Evilei ouviu a pergunta, e ela sabia muito bem que ele não estava perguntando por ignorância, tendo uma sacerdotisa como mãe, não havia como ele não saber. Os velhos deuses nunca proibiram a prática,
nem para humanos ou para demi-humanos. Lacus baixou os olhos, e não respondeu. Então, se os mortos-vivos são maus, todos eles, por que este mostra mais cuidado com o bem-estar dos seres vivos, do que os 6 deuses? Ele perguntou. Lacus não tinha uma boa resposta para isso, e ele continua falando. Mais do que isso, os deuses só parecem se importar com os humanos, exceto ocasionalmente por Surshana, mas o rei feiticeiro olha para todos da mesma maneira. Vocês visitaram Kumonton. Você viu que eles tinham filhos, que riam, e sentem felicidade, assim como nós, não viu? Ele perguntou. Lacus lembrou-se da mulher cobra com muitas cabeças, que falava sobre seus filhos, e como ela estava feliz por eles estarem seguros, e não serem mais comidos. Ela poderia ter sido uma mulher humana se Lacus fosse cega. Eu vi isso sim, disse Lacus. Se eu admito que é adequado viver em paz, e livre de danos porque sou capaz de pensar, sentir, esperar, sonhar, amar, perder, e ter todas as características da humanidade, como posso negar esse mesmo privilégio para outros seres, simplesmente porque eles são de uma carne diferente? Ele perguntou. Lacus não tinha uma resposta, nenhuma delas tinha. Aqui estamos. Ele disse, e elas perceberam que estavam tão envolvidas na conversa, que não perceberam que ele as havia levado para fora do portão, e para a muralha oeste da cidade. Lá, centenas de pessoas se engajavam em exercícios, uns contra os outros. Alguns deles estavam em equipes de 4 ou 5, outros praticavam sozinhos contra homens de madeira, outros treinavam, uns contra os outros, como indivíduos, outros ainda praticavam com arcos, e entre eles todos, caminhavam outros com faixas brancas, que periodicamente paravam, e criticavam alguém. Isso se encaixou para elas em um instante. Agora estava claro o porquê dos camponeses que elas viram, tanto homens quanto mulheres, pareciam não apenas extraordinariamente fortes fisicamente, mas também com inclinação marcial, e especialmente orgulhosos, sem nada do olhar abatido e desesperado tão comum nas aldeias e cidades de Restize. Você foi edificado, disse Lacus. Ele a olhou com curiosidade. O que é que foi isso? Aratus perguntou a ela. Está me incomodando desde que cheguei aqui, as armas que todos tinham, o grau incomum de orgulho, a óbvia saúde física de seu povo. Todo membro da Justiça Negra passa por treinamento militar, não é? Ela perguntou. Toda semana. Ele disse com uma nota de orgulho. Mas, não foi sempre assim no Reino Sagrado? Evilei perguntou. Sim, mas eram ciclos anuais, treinamos toda semana, temos um dia inteiro dedicado a isso, e um dia de folga depois disso, e uma semana inteira de qualquer outro trabalho que fazemos. Alguns ganham isenções para tarefas específicas, como a pessoa que está cuidando da pousada agora, eles vão treinar no dia de folga, e depois ter o dia seguinte de folga. Dessa forma nós nos sobrepomos, e cobrimos uns aos outros. Os melhores entre nós são altamente honrados, e as aldeias da Justiça Negra, e as cidades organizam grupos de milícias sobrepostas que cooperam para proteger suas regiões. Isso é um desenvolvimento mais recente, e até agora são apenas as cidades e aldeias que são expressamente dominadas por nossas crenças. Não somos tão fortes quanto os paladinos, mas somos melhor do que o antigo sistema de serviço nacional. Ele disse com uma quantidade considerável de orgulho em sua voz. Venha, caminhe comigo. Ele disse, e ele se moveu para a área de treinamento, e Lacus olhou com uma expressão impressionada quando um camponês torceu um pulso, e bateu o rosto de outra pessoa primeiro na terra, e agarrou a adaga de madeira sem ponta da mão de seu parceiro, então enfiou de lado na nuca. De novo. O de baixo disse com uma voz confiante que não se costuma encontrar em quem tem gosto de sujeira na língua. Truque legal. Ela disse. Você pode vencer muitas lutas rapidamente se puder tirar as armas. Arato sorriu de volta para ela ferozmente. Esse é o ponto. Não podemos contar em ser mais fortes do que quem quer que tenhamos que lutar, mas podemos ser inteligentes, podemos ser astutos, podemos manobrar, pensar, e derrotar os outros por surpresa. Você é um aventureiro nível adamantite, o pináculo da humanidade, mas se houver um quarto de polegada de aço em seu pescoço, você vai viver? Ele perguntou. Não, sem o uso imediato de poção, ou magia, morrerei em pouco tempo. Ela disse. Como qualquer outra pessoa na maior parte, disse ele, mesmo o mais forte pode ser derrubado por algo que nunca encontrou antes, e como não podemos estar prontos para tudo, tentamos estar prontos para qualquer coisa, nós misturamos nosso método de combate à distância,
para corpo a corpo desarmado. Não somos tão bons quanto as elites que seguem a Papa Neia, mas... Ele riu. Eu não gostaria de ser de um grupo de bandidos comuns que pensam que somos um alvo tentador. Enquanto observavam o espírito marcial exibido pelos campos de treinamento, a Rosa Azul concordou que ele tinha um bom ponto. Depois de algum tempo andando, e observando as manobras incomuns, e silenciosamente memorizando algumas para praticar entre si, para aplicação posterior, elas ficaram cada vez mais ansiosas para encontrar uma chance de falar com Neia Baraja. Por fim, elas viram tudo o que o campo de treinamento oferecia, e ele as conduziu ao redor do muro para o outro lado da cidade. Ali se reunia um grupo de pessoas, com olhares de tristeza, o tipo de tristeza que os aventureiros veteranos reconheciam como luto. Havia 3 pessoas de meia idade, e vários adolescentes, e Lacus rapidamente adivinhou que eles estavam em um funeral para seus pais. Espere aqui. Ele disse, e Aratus foi falar com a família. Depois de alguns instantes, ele voltou. Eles deram permissão para você assistir, mas você deve ficar em silêncio, e à distância. Este é um momento importante para eles. Seu pai e sua mãe faleceram na mesma noite, e agora eles vão ler a escritura cíclica, assim que o padre chegar com seus corpos. A voz de Aratus tornou-se suave, embora eles provavelmente não fossem ouvidos de onde estavam. Lacus inclinou-se, e sussurrou, por sua vez. O que é a escritura cíclica? Ela perguntou. A escritura cíclica faz parte da última vontade, e testamento. Usamos testamentos como você, dando o que tínhamos na vida para aqueles que deixamos para trás, mas o mandado cíclico lida com a disposição do corpo. Veja, nossos sacerdotes têm itens que lhes permitem ressuscitar os mortos. Espera, eles podem ressuscitar pessoas. A voz de Lacus expressou choque, porque ela era a única em Restize que poderia fazer isso, se os sacerdotes comuns da aldeia também pudessem fazer isso. Não. Aratus disse, balançando a cabeça. Quando uma pessoa morre, ela decide se seu corpo deve ou não ser enterrado, ou se deve ser transformada em um esqueleto, ou outro tipo de morto-vivo, e em caso afirmativo, para quem? Se ela escolheu ser criada como alguma forma de morto-vivo para sua família, então, na não-vida, eles continuarão a ajudar sua família no que for necessário. Seja protegendo-os, cultivando, minerando, e assim por diante. Ele disse casualmente. A equipe inteira ficou tensa. Se Lacus tivesse dado a ordem, ela tinha certeza de que elas teriam atacado o funeral. Os corpos foram trazidos para fora, e o padre leu o mandado cíclico e passou uma varinha sobre os corpos. A carne desapareceu, e 2 esqueletos se levantaram. Lacus estava congelada onde ela estava, uma mistura de horror, fascínio e admiração tomou conta dela, quando Aratus começou a falar novamente.